Olá, o canal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Rafael, vou apresentar juntamente do meu amigo Diego uma apresentação sobre cobertura, anomalias e falhas. Bem, esse tema foi tirado desse livro, Inspeção Predial, da IBAP-SP. Bem, basicamente, qual é a intenção aqui desse vídeo? Esse livro ele vai se tratar sobre um check-up que você deve fazer no seu prédio, na sua edificação. E, portanto, você deve fazer check-up em diversas partes da sua construção, em diversos sistemas. Um deles é a cobertura e é do qual eu irei tratar. Irei tratar das anomalias, das falhas. E, posteriormente, com o nosso querido amigo Diego, nós iremos ter também uma avaliação de problemas específicos tratados em tabela. Beleza? Então, vamos lá começar. Primeiro de tudo, o que é cobertura, o que é telhado, como é essa estrutura, né? Bem, cobertura é todo o sistema daquele que nos protege de intempéries vindos do alto. A título de exemplo, nós vamos ter os raios solares, né, o calor, a energia térmica, como também iremos ter ações do vento, teremos também ações como, por exemplo, chuva e qualquer demais outra intempérie que venha atingir a parte superior do edifício. Basicamente, isso é cobertura, é todo o sistema que está acima da edificação e serve para proteger. O telhado é a parte de escudo, basicamente é toda a estrutura que se compõe essa parte da cobertura, que é a parte do telhado, a parte de realmente proteção. Posteriormente iremos ver que também tem a parte do sistema de drenagem, ou seja, a cobertura ela é feita tanto de telhado quanto de drenagem, do sistema de drenagem. Então, os dois juntos ali formam esse sistema que chamamos de cobertura. Bem, vamos dar uma analisada aqui, né? Esquema de um telhado. Aqui, essa imagem foi retirada justamente do livro, da qual eu aqui mostrei para vocês, de inspeção predial. E, bem, vamos lá. O que nós temos aqui? Aqui nós temos as telhas, tranquilo, todo mundo conhece telha colonial ali, em todas as casas praticamente brasileiras, na sua grande maioria, nós temos esse material. Nós temos aqui trama, que é todo o sistema aqui, né, junto de caibro, de ripa, de terças, tudo junto aqui, nós chamamos de trama. Então, aquele conjunto estrutural que vai dar todo o apoio para ser colocado as telhas se chama de trama, tá? E do que é composta a trama? Do caibro, da ripa e da terça. Sendo o caibro, essa madeirazinha aqui, ó, vocês podem ver, não tem uma setinha no mouse? Pronto. É justamente onde está apontando, aqui. É aquele do qual vai servir de suporte, o caibro vai ser aquele que vai servir de suporte para a ripa. E a ripa é justamente outra assim, linha, né, de madeira. O caibro e a ripa são linhas de madeira, assim, são lineares, né? Elas vão se sobrepor de tal maneira que o caibro fica embaixo e a ripa em cima. E suas funções vão ser: caibro sustenta a ripa e ripa vai ser o lugar onde as telhas serão colocadas em sua ordem, né? Aqui, como também está escrito, vocês podem ler. Basicamente, o que serão as terças? Vai ser, a título de exemplo, uma viga, né? Praticamente a sua função vai ser a mesma. Vai ser de suporte para toda a estrutura de cima de caibros e ripas, tá? Basicamente isso. Bem, e a tesoura é nada mais do que o elemento, digamos assim, a fundação desse sistema de telhado, desse sistema de cobertura. É como se fosse tudo aquilo que vai segurar o peso de tudo que está acima dela, de todo o telhado, de tudo, e vai repassar para o sistema estrutural da própria casa. Então ela vai transferir as forças, né, para o pilar ou para a viga que está debaixo dela, beleza? Assim transferindo para o solo. E bem, basicamente essa é a estrutura genérica aqui de um telhado que se utiliza madeira e telhas coloniais, né, telhas francesas, ademais. Então, esse aqui é um sistema genérico, tá? A gente vai ter outros modelos, utilizando metais, coberturas metálicas, mas, no geral, o genérico mais utilizado no Brasil é esse sistema aqui, tá? Agora que vocês sabem,
mais ou menos como é a estrutura realmente do telhado, nós vamos aqui para os cuidados que nós devemos ter quanto ao material utilizado no telhado, né? Primeiro, quanto à madeira, né? O livro aqui ele comenta sobre a utilização de madeira verde. O que é essa madeira verde? É uma madeira que ela não foi seca, né? Ela é uma madeira que ainda tem o seu traço de umidade. E qual o problema disso realmente? Bem, basicamente quando você coloca uma madeira, seja na ripa, no caibro, na tesoura, em cima também servindo de cobertura, quando você coloca a madeira e ela está molhada, portanto podendo ser chamada de madeira verde, ela vai ser posicionada ali tranquilamente, mas à medida que for levando sol, à medida que for secando, a umidade vai se retirando e a tendência é que essa madeira comece a empenar, certo? Porque ela vai secar, ela vai estar um pouco mais retraída quando úmida, ela vai secar, vai começar a se deslocar, vai empenar. E isso vai ser um problema porque vai levantar uma telha ali, outra aqui, vai dar um problema, uma abertura, uma passagem de água. Então, esse é um dos cuidados que nós devemos ter, é fazer uma secagem bem feita da madeira quando utilizada no sistema de cobertura. Quanto ao metal, ter noção de que é necessário ser colocado um metal de que não esteja com ferrugem, não esteja em estado corrosivo, né? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma imagem em que temos um exemplo de metal que está com ferrugem, né? Basicamente é bem genérico isso, só não colocar um material que está ali sendo degradado por esse efeito, né? Pelo efeito da ferrugem. Porque, querendo ou não, isso vai acabar se espalhando para todos os outros metais e, consequentemente, vai danificar a estrutura, né? Vai trazer mau cheiro também, vai corroer o material, vai começar a esfarelar, né? Posteriormente, você pode até mesmo ter a própria estrutura caindo se a corrosão for muito alta. Então, esse é um dos cuidados que nós devemos ter quanto ao metal, beleza? Madeira e metal são os principais materiais utilizados aqui, então, e também é o que o livro trata, beleza? Esses são os cuidados que nós devemos ter com o material. Mas lembrem que o sistema de cobertura ele não é feito somente de telhado, também tem um sistema de drenagem. Como vocês podem ver aqui, temos aqui a cobertura, né, as telhas e tal, e logo em seguida nós vamos ter aqui o sistema de drenagem. Temos aqui uma calha e aqui ela está totalmente suja. E esse é o rei dos problemas. Praticamente ninguém faz essa limpeza adequadamente, né? Nós temos aqui no Brasil calhas, rufos que não são limpos, não são bem cuidados, de tal maneira que vai se acumulando ali detritos, sujeiras, como podem ver, folhas de árvore, a própria poeira, sujeira, tudo isso vai se acumular de tal maneira que vai afetar o sistema de drenagem, não transmitindo, não passando a água corretamente e assim acumulando. E quando se acumula água, também tem uma sobrecarga ali, tem o risco da calha poder cair em altas chuvas, com água acumulada. E além disso, também tem o fato de que com toda essa quantia de água, tudo aterrado, vai começar a transbordar água para outros locais que não seja correto. Então, vai começar a cair água da própria telha em lugares que você não planejava que caísse, visto que está ocorrendo essa poluição, portanto, o sistema de drenagem está problematizado, né? Não está agindo conforme deveria agir. Isso quanto a calha. E quanto a rufos, normalmente se há ali uma ferrugem, né? Se há normalmente uma corrosão, a mesma ideia do material metálico é o mesmo problema do rufo, beleza? Vai se corroendo, então deve-se ter esse cuidado de fazer uma limpeza semanal ou quinzenal, mas de se ter uma limpeza ali, principalmente se você mora em um lugar que molha muito, né, chove muito, e por isso vai acabar acumulando mais sujeira do telhado dentro ali da calha e pode gerar um problema maior posteriormente. Se você tem um pé de árvore por perto, você vai ter que aumentar a frequência de limpeza também, ou podar essa árvore para não afetar. Beleza? Então, esse aqui é o rei dos problemas. Na grande maioria das vezes, esse é o principal problema que se há no sistema de cobertura. Beleza?
Próximo, algumas falhas de manutenção, né? O livro ele ressalta um ponto interessantíssimo. Existem os sistemas de calha e de rufo, tudo em que é feito com metal, alguns outros materiais, e o metal não pode só ficar exposto, né? Ele tem que se colocar uma camada ali de proteção contra os intempéries para não corroer e não ter essa ferrugem que tanto é um problema que eu já comentei. Para isso, será utilizada, na sua grande maioria das vezes, selantes, né? Como vocês podem ver aqui, tem um selante aqui. Vai se utilizar silicone ou outros materiais que consigam vedar essa estrutura de metálica, de calhas, etc., outros materiais. Todavia, uma coisa que não se tem atenção é quanto à manutenção desse revestimento, desse selante. Porque o livro ele vai acabar dizendo, né, de acordo com estudos, claramente, de que, na realidade, dura somente de 1 a 3 anos. Né? A vida útil desse selante, desse silicone, é muito baixa, é de 1 a 3 anos. Então, você tem que ter uma manutenção. E, com certeza, a maioria dos brasileiros pensa assim, o sistema de cobertura é um sistema que você faz e esquece, deixa lá. Mas, na realidade, ele é um sistema vivo, é um sistema do qual você tem que ter uma certa atenção e, claro, manutenção. E justamente essa é a manutenção que deve ser feita. Você reaplicar ali o selante ou o silicone de tal maneira que consiga proteger ali o material. Certo? Porque, normalmente, as pessoas deixam lá e esquecem, mas a vida útil de um selante, de um silicone ou um outro material utilizado para isso, é muito baixo. Certo? Então você tem que reaplicar, tem que ter essa atenção. Essa é uma das falhas de manutenção, certo? Existem demais outras que foram destacadas no livro, mas como um resumo, essa é uma das principais. Beleza? Agora, cuidados que devem ser realmente feitos ali, prestar um pouco mais de atenção quanto à própria cobertura, quanto ao próprio telhado. Bem, quando tiver alguém terceirizado ou você mesmo for lá e fazer algum serviço em cima, no telhado, uma parte interessantíssima é que você nunca pise em cima da telha. Coloque uma madeira, alguma coisa para distribuir o seu peso lá, porque se você for aplicar o seu próprio peso direto nas telhas, o que vai acontecer provavelmente são microfissuras e até mesmo uma grande fissura, um rompimento dessa telha. Aí vai dar um problema danado depois. Então, sempre utilizar tábuas para poder distribuir o seu peso e não danificar ali as telhas, beleza? Outra coisa muito interessante é que os fios elétricos, eles devem estar sempre em eletrodutos. Como assim? Aqui fica a telha, certo? E aqui embaixo fica um espaço vazio. Normalmente aqui se coloca os fios que chegam de internet, o fio que chega da própria geração. Aqui você coloca diversos fios debaixo das telhas, né? Como uma espécie de sótão. E nesses fios eles não podem ficar simplesmente soltos, eles devem ser colocados em eletrodutos, tanto para segurança, né? Evitar incêndios, evitar um choque ali quando você estiver lá dentro, ou transferir a energia elétrica para alguma outra parte da casa. Então, você deve ter esse cuidado de colocar em eletrodutos e de preferência rígidos, tá? De tal maneira que possam realmente ter uma resistência ali melhor e evitar acidentes, beleza? Uma atenção, não está aqui nos slides, mas uma atenção que deve ser tomada é de que se o seu sistema ali, de cobertura ele for feito com material metálico, é interessante que esse material metálico, a norma recomenda, né, que essa estrutura metálica esteja conectada a um anteparo, né, a um para-raios, né, porque senão, já sabe, né, vai transferir ali tudo e vai dar problema, a energia elétrica ali vai transferir para casa e tal, vai dar problema. Então, se for metálica, coloca ali um para-raio, tudo conectado, beleza, faz o aterramento, show de bola, beleza? Outra coisa que eu comentei já é a limpeza de calhas, que deve ser semanal, quinzenal, de preferência pelo menos 2 vezes no mês, uma vez no mês se você for bem preguiçoso, mas é bom que seja feito isso, para que não venha realmente dar um problema posterior. Beleza? Ademais, precisamos perceber de que a inspeção predial
é uma coisa necessária, é um investimento. Você, beleza, vai gastar ali um dinheirinho para comprar um selante, para reaplicar, você vai acabar gastando um pouquinho de tempo para você ir ali ajeitar uma coisa ou outra. Todavia, perceba que você está gastando um pouco menos de dinheiro, um pouco menos de tempo, um pouco menos de esforço, se você for comparar a um problema muito maior, a um vazamento de água, um rompimento ali, o caimento da calha. Imagina o destroçamento que pode ser atingir uma criança. Então, você está investindo em segurança, você está investindo em qualidade. Então, inspeção predial é um investimento e é necessário. Beleza? Bem, esse foi o resumo aqui do capítulo, um resumo bem resumido mesmo, do capítulo que se trata de cobertura aqui, o subtema do capítulo 5, se eu não me engano. Portanto, posteriormente teremos aqui, nesse mesmo vídeo, nosso querido amigo Diego, e ele vai trazer aqui pontos específicos, eventos específicos, que se há problemas, se há uma coisa a ser consertada no sistema de cobertura, beleza? Então vamos ter aqui nesse vídeo o nosso querido amigo Diego fazendo esse processo. Bom, então pessoal, continuando a nossa apresentação aqui, falando sobre o sistema de coberturas, algo que foi muito bem pontuado pelo nosso querido amigo Lucas, acerca de que a manutenção predial, na verdade, ela é um investimento, Então, a gente vai ver aqui agora, na prática, alguns casos que poderiam ter sido evitados se houvesse um investimento prévio, acerca da manutenção predial daqueles sistemas construtivos e que não foram evitados por isso. Então, vamos ver na prática 2 casos aqui em que nós vamos analisar juntos para vermos realmente as causas, o porquê daquilo ter acontecido e como aquilo poderia ter sido evitado. Então, vamos lá, Vendo aqui o nosso primeiro caso, a gente tem um caso, enfim, como estamos falando do sistema de coberturas, vamos ver 2 casos que são do sistema de coberturas. Então, vamos ver 2 casos que envolvem a inspeção predial e que são exclusivos do sistema de coberturas. Então, a gente tem o nosso primeiro caso aqui, como vocês podem ver na imagem, é um caso que há uma degradação, dessa viga que está sendo ilustrada aí. Então, a gente pode ver que acima dessa viga tem ali a telha, Essa telha não tem nenhuma proteção, que poderia estar sendo utilizada ali. E a gente tem aí como exemplo, de uma proteção que poderia estar sendo utilizada uma subcobertura, por exemplo, de alumínio, que impede essa infiltração, abaixo ali da telha, mas a gente não tem essa proteção e, como podemos ver, há ali a presença de um furo, totalmente extravagante nessa telha. Então, esse furo, provavelmente causado por uma má manutenção, desse material e, enfim, dessa peça, ele causou aí uma infiltração, essa água, ela, enfim, que passa pela telha, ela poderia ter sido escoada, como é a função da telha, enfim, escoar também a água para não entrar ali e passar pelas partes estruturais, mas como não houve uma manutenção legal dessa telha, dessa peça, essa água, ao invés de passar pela telha, ela infiltrou na parte estrutural da edificação e molhou a viga, que, como vocês podem ver na imagem, ela já está bastante deteriorada. Então, quando a gente fala de prioridade, o grau de urgência acerca desse caso, a gente tem aí um grau de prioridade do nível 1, visto que é uma viga, é um elemento estrutural de uma edificação, então isso demanda uma certa urgência, visto que se essa viga não estiver apta para segurar e absorver as cargas da edificação, ela vai cair, então colocando em risco a vida de pessoas que frequentam essa edificação. Então esse caso que a gente está estudando e vendo aqui, ele tem um grau de urgência de 1, então prioridade 1 aí. E quando a gente fala de termos de solução,
Mas antes, enfim, o erro ele foi causado aí pela má manutenção, né, desse sistema predial, desse sistema construtivo de cobertura, que poderia ter sido evitado se a pessoa investisse ali em manutenções, né, enfim, fiscalizar, analisar como é que está ali a qualidade daquela cobertura, para evitar que fosse realizado, enfim, que ocorresse um problema de tal tamanho como esse. E em possíveis soluções, né, de imediato, colocar ali alguma estrutura de apoio para essa viga, visto que talvez ela não aguente mais as cargas que ela poderia aguentar, e isso coloca em risco a vida das pessoas que frequentam a edificação, e ademais, né, realizar uma análise, trocar essa telha, né, trocar esse sistema que, enfim, está acima, realizar uma manutenção para ver se não tem um outro caso de buracos, enfim, infiltração em outra parte dessa edificação e, se necessário, fazer, enfim, a troca total dessa viga. Então, continuando, né, a gente tem aqui o nosso caso 2. O nosso caso 2, como vocês podem ver, ele retratado aí, há uma deformação. Isso daí que vocês estão vendo é um forro. E há uma deformação, né, nesse forro, né? A gente pode ver que há uma descontinuidade ali nessa imagem. Então, quando a gente fala de deformação, né, algo muito importante quando a gente fala de madeira nas coberturas, é que as madeiras, elas possuem umidade. Então, tipo assim, tem madeiras que são consideradas madeiras verdes, né, quando ela ainda ali está cheia de umidade. Então, essas madeiras, elas não são tão indicadas ali quando a gente fala de utilizar em coberturas, dependendo aí, enfim, da situação, enfim, do local que está sendo empregado. Então, resumindo, né, esse sistema, o sistema de coberturas, é um forro, a gente tem um subsistema de forro, e, enfim, o problema em si, né, é a deformação, como a gente pode ver, e a causa desse problema, na verdade, é ali, né, a escolha do material. Então, o material, né, a escolha da madeira é muito importante quando a gente vai colocar e utilizar madeiras em estruturas, porque as madeiras, elas possuem umidade, e essa umidade, se ali, dependendo de onde ela for utilizada, houver uma alteração, né, dessa umidade, querendo ou não, a água que causa essa umidade, ela compõe a estrutura da madeira. Então, se essa umidade ela for, enfim, tem uma alteração no seu nível de umidade, essa madeira vai ali ter uma descontinuidade, né, enfim, uma deformação. Então a gente não vê aí nesse caso, né, pelo menos uma exposição ambiental, e o que nos leva a crer isso é devido ao fato de não haver uma exposição, né, ambiental, ou seja, ela não pode ter sido, mudada, né, enfim, por causa de intempéries, e também não há ali a presença de uma infiltração, né, a gente não consegue ver marcas, por exemplo, de água ali nessa madeira. Então a prioridade é do grau 3, o mínimo, já que ela abrange apenas ali um estético, mas é bom observar isso, né? Esse caso mais a fundo, porque pode sim ter um caso de infiltração, e aí a gente tem que ter mais cuidado, porque pode afetar as partes estruturais, e a solução é analisar realmente ali os tipos de madeiras, né, que podem ser empregados nesse caso específico, e analisar as umidades, enfim, empregar uma madeira que realmente atenda aos requisitos que essa especificidade precisa. Então o erro ali foi um erro de material. Por fim, né, a gente, após retratar esse tema, né, de coberturas, a gente entende algo que ficou bastante marcado, é que inspeção predial é investimento. Algo que já foi falado aqui 2 vezes e que, enfim, não pode passar batido, mas que a inspeção predial, na realidade, ela não é um gasto a mais na sua obra, mas ou então na sua estrutura, enfim, na sua edificação. Mas, na verdade, ela é um investimento que vai realmente evitar que você tenha ali perdas muito maiores e, enfim, evitar, inclusive, perdas realmente que nenhum dinheiro pode pagar, como, por exemplo, a vida de uma pessoa. Então, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.